Saudações Homo Sapiens, mais um vídeo aqui no canal. E como vocês gostaram muito daqueles meus vídeos sobre React, farei mais um agora sobre algo um pouco mais leve, sobre o trailer do novo blockbuster Mega Tubarão 2, tá? Eu achei interessante porque no trailer tem algumas coisas sobre paleontologia que a gente pode aqui aprender um pouco, tá? Então, se você se interessa, fique por aqui. E a gente se vê depois da vinheta. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Bom, então vamos aqui, vamos ver então o que temos nesse trailer. Eu peguei o mais recente aqui no canal da Warner. Durante 65 milhões de anos. Uma espécie dominou o mundo. Bom, essa cena ela é muito boa, né, pela mensagem que ela quer passar, ela quer criar um choque, né, e ela é uma referência, pelo visto, direta à cena do Mosasaurus comendo lá, matando o Indominus no Jurassic World. Inclusive o Mosasaurus não era daquele tamanho, tá? O Jurassic dá um up no bichinho ali para ficar mais imponente. E se não me engano também aquela cena foi inspirada nas cenas do filme Tubarão do Spielberg, tá? Mas enfim, a cena é muito boa, a mensagem, o CGI está muito bom. E assim, mas assim, falando do ponto de vista de um cientista, só tem um pequeno errinho na cena, tá? Fora isso tá ótimo. É que tá tudo errado. Absolutamente tudo. Tá? Começa pela frase no começo, né? Durante 65 milhões de anos, uma espécie dominou o mundo. A ideia, né, da cena é fazer a gente acreditar que seria o Tiranossauro Rex, depois a gente descobre que é o Megalodon. Bom, primeiro que uma espécie durar 65 milhões de anos é muito difícil, eu acho que nem existe nenhum caso. Porque às vezes você tenha um gênero, uma família, uma classe durante todo o tempo. Né? Os dinossauros em si, né, em geral, eles existem até hoje, né, vale destacar, mas que dominaram, entre aspas, o mundo foi por mais de 150 milhões de anos. Ok? 190 milhões de anos. Então, você é uma classe inteira, uma ordem inteira. Não é simplesmente uma espécie. É muito difícil uma espécie durar milhões de anos sem mudar, tá? Então isso é uma coisa importante. Às vezes a espécie ela pode ser muito parecida com seus ancestrais. Isso é até uma coisa lá que saiu naquele debate horroroso lá que eu não vou fazer mais reacts, do Pirula, do Eberlin Sacani e companhia. Mas ainda assim, se você for olhar a genética, muitas vezes já vai ter diferenças significativas. Tá? Como já expliquei em textos, vídeos, várias vezes, evolução não é mudança necessariamente de aparência, mas sim, no mínimo, de genética. Ok? Às vezes, tem alguns que usam outros critérios, mas no geral é a genética. Ok? Quando há possibilidade de você fazer isso, é claro. Então, não existiu nenhuma espécie que dure 65 milhões de anos. Muito menos o Megalodon. O Megalodon, tudo aponta que ele surgiu por volta de 20 milhões de anos e desapareceu há mais ou menos 3 milhões de anos. Então, o Megalodon existiu nem sequer quando existiu algum ser humano, por mais antigo que seja. Tá? Nem um ancestral assim muito próximo de nós. Ok? Só se for ancestrais assim, muito próximos ali dos chimpanzés, quase. Né? Então, para nossa sorte. Né? Então, o Megalodon não existiu por 65 milhões de anos. Ok? E provavelmente não seria a mesma espécie que durou esses 20 milhões. E nem os dinossauros existiam, nem os Tiranossauro Rex existiam por 65 milhões de anos. Então essa frase ela já está falsa. Tá? E é claro, como você deve ter percebido, o Megalodon não existiu junto com dinossauros não avianos, né? Com o Tiranossauro Rex especificamente. Pra você ter ideia, entre o último Tiranossauro Rex e o primeiro Megalodon, isso vai dar mais de 30 milhões de anos. Ok? É uma diferença maior do que o primeiro Megalodon e o primeiro ser humano. Ok? Então, assim, é muito grande. Então, não coexistiram. Ok? E aí eu vou falar daqui mais pra frente, acho que no trailer tem uma cena que dá pra comentar um ponto interessante de ecologia. Jonas,
maior megatubarão que eu já vi. É o maior que a humanidade já viu. É o predador alfa. Volta todo mundo pra estação! A gente consegue! Não para! 3 megas gigantescos. E sei lá mais o que. Conseguiram fugir. Só eu escuto essa música, eu sempre lembro do Shrek, né? O Shrek fez tão bem, né? Esse foi no 3, né, que apareceu essa música. Que agora é a música do Shrek, né? Não é mais a música, né, do fulano do criador, é a música do Shrek. Só espero que seja melhor que a última vez. O que rolou da última vez? Você não vai querer saber. Vai! A gente nunca viu uma coisa dessas. Estão caçando em grupos. Pode relaxar. Isso aqui Que maldade. é a prova de megas. O Jonas sempre teve medo disso, mas eu sempre... Bom, pessoal, o filme parece bastante divertido, né? Não assisti no 1, não sei se eu vou assistir esse agora, mas eu li aí que tem muita gente que elogiou, falou que não esperava nada, que o filme é bem mais divertido do que esperava, né? Mas assim, uma coisa que esse filme nitidamente parte, né, é daquela velha tese, né, aquela velha crença, né, tipo, olha, talvez na profundeza do oceano tenha monstros, bichos que a gente não espera e tal, porque vem daquela coisa que é uma certa verdade, de que a gente conhece mais a superfície de Marte, por exemplo, da Lua, do que os fundos dos nossos oceanos. Isso tem, eu não sei se é exatamente a gente sabe mais a superfície de Marte. De Lua deve ter ser, mas de Marte eu não tenho certeza. Mas realmente a gente sabe muito pouco da profundeza dos oceanos bem mais profundos, tipo de 4 mil metros de profundidade. Porém, tem um motivo para isso, tá? Não é falta de vontade ou uma conspiração, ok? Na verdade é porque quanto mais você vai no fundo dos oceanos, maior a pressão, né? Porque é como se tivesse um monte de uma coluna d'água nas suas costas. Quem já carregou uma caixa d'água sabe quanto aquilo é pesado. Então imagina você ter um monte de caixas d'água nas suas costas. Você tem pouca luz, tá? Então o ambiente vai ter pouco oxigênio também. Então assim, é um ambiente que ele é ruim para os outros seres vivos, não só para nós. Então por isso que o ser humano não consegue chegar lá, só com robôs, né? Porque senão vai ser esmagado pela pressão. E outros animais, tem poucos animais que conseguem sobreviver ali também, tá? Porque não vai ter muitos fotossintetizantes, não vai ter plantas, tá? Não vai ter tipo fitoplâncton, coisa assim, tá? Então até tem alguns animais grandes, até gigantes, né? A 1.000 metros, 2.000 metros de profundidade, que nem, por exemplo, a lula gigante, a lula colossal, ela existe. Já, quando eu criança eu achava que isso era uma mentira, eu pensei que era um mito, mas depois descobri que é real, existe a lula gigante colossal, que chega de 15 metros até de comprimento, mas ela também chega muitas vezes na superfície, então assim, por isso que ela consegue sobreviver. E é que tá, né? Por que a gente sabe que o Megalodon não pode ser um animal que está lá embaixo, mas não o Megalodon que a gente conheceu, tá? Porque o Megalodon, ele era especializado em comer grandes presas, tá? Não à toa ele vivia em águas quentes. Então, seria basicamente impossível o Megalodon, como nós conhecemos, estar a 5 quilômetros de profundidade, onde não tem luz, onde você não tem grandes presas normalmente. Tá? Ele estaria passando fome ali, ok? Então ele precisa de toda uma nova, outras adaptações para viver ali. Tá? Pode ser que exista algum tubarão, é um tubarão grande relativamente aos de hoje, que a gente não conheça, é bem improvável, mas pode ser. Tá? Porém, o Megalodon não. O Megalodon ele é muito grande, né? Uma massa muito, muito grande para se existir numa região com tão pouco alimento, ok? Então isso é inclusive uma das formas de você refutar ou até você dizer que uma espécie extinguiu, né? Quando você percebe ali que já não tem mais condições de ela habitar ali, sabe? Então, por exemplo, o pé grande. Por que o pé grande com certeza é um mito, tá? Porque não teria como um animal grande, independentemente se ele fosse um animal totalmente diferente do que a gente conhece, assim, uma espécie nova, quer dizer, não teria como ele sobreviver em algumas regiões que se dizem que existiam lá o pé grande e tal, tá? Então assim, é meio óbvio
que o Megatubarão não existe. Talvez até ele se extinga mais tarde, talvez a gente encontre um fóssil de 1 milhão, meio milhão de anos e coisa e tal, mas é improvável. Tá? É improvável que isso ocorra, mas não é impossível. Agora, o Megalodon existindo hoje, aí sim é quase impossível. Tá? E bem, tem um outro bichinho lá que aparece no começo, né, um réptil ali. Eu pesquisei e vi que alguns outros canais também não souberam explicar. Talvez eu vi alguns comentando que talvez seja um crocodiliano terrestre, que talvez eles se inspiraram, mas assim, não está muito certo. Se alguém souber, eu acho que eles colocaram ali meio que aleatório, sabe? Só para completar ali a imagem, né? Ter que colocar mais um réptil ali. E assim, mas assim, eu sei que muitos de vocês vão falar, Gustavo, como você é chato, é ficção, não tem porquê, né? E assim, eu entendo perfeitamente essa segunda parte de falar de um fundo dos oceanos ter monstro e coisa e tal, porque é um argumento para começar a fantasia. E tá tudo bem, tá ok, faz parte, senão não existiria filmes fictícios, obviamente. Tá? É um blockbuster, é um filme que não é pra você pensar, refletir, te ensinar nada, é só pra você se divertir. Né? Esse ator, inclusive, o principal, ele é um ex-dublê, né? Então ele começou a atuar depois, então ele é bom mesmo para cenas de ação, que às vezes ele faz quase sem dublê, ou faz ali quase tudo sozinho. Tá? Então eu entendo. Porém, a cena inicial ali dele comendo um Tiranossauro Rex, ela já me fala assim, não, mano, você tá forçando a amizade, porque tipo... Eu acho que não precisava disso, sabe? Não precisava você mentir tanto, distorcer tantas as coisas. Eu até fiquei na dúvida, tipo, vai que... Até pesquisei antes, né? Falei, vai que não é um Megalodon, né? Vai que é um tubarão ali fictício que eles inventaram. Mas não, é um Megalodon, isso é dito várias vezes no filme e tá na sinopse do filme, tá? Então, é um Megalodon, não tem como você dizer isso. Então, assim, tipo, pra que você inventar isso, sabe? E o Megalodon foi um bicho incrível mesmo. O Megalodon ele foi provavelmente o ser vivo com a maior mordida de todos os tempos, tá? O Tiranossauro Rex provavelmente tinha uma mordida de 5 toneladas. Você tinha alguns crocodilianos terrestres que superavam o Tiranossauro Rex, só 2 na verdade, pelo que me lembro. Acho que o Purosaurus, inclusive aqui é na América do Sul, e um outro, não lembro agora o nome. Só que o Megalodon tipo, vencia ele tinha 18 toneladas, então gastava por muito. Então, de fato, numa luta entre o Tiranossauro Rex e um tubarão na água, o Tiranossauro Rex perdia, isso é óbvio. Na Terra, é claro, o Tiranossauro Rex vencia, né? Mas é óbvio. Então, assim, sei lá, poderia falar que essa cena de um simulador, enfim, ou fazer ele comendo outro bicho, comendo, sei lá, um urso, um tigre de dente de sabre, qualquer coisa do tipo, ele derrubando, quebrando o navio e tal, que tudo bem, seria algo fictício, mas é menos forçado do que você recriar toda a história da vida. Mas enfim, eu estou discutindo esse filme agora, porque ficou famoso, marcou essa cena, então talvez eles sejam certos, né? Por ser tão falso, isso causou indignação, comentário e acabou criando um marketing, que é o que eu estou fazendo do filme aqui, mesmo sem querer, tá? Mas enfim, o legal é que, sendo errado ou não, também estou falando que tem que... falando que talvez não precisasse, estou também demonizando isso por isso. Mas, né, tendo certo não, acho que foi legal que a gente consegue aprender esses pontos, né? Tá? Bom, é isso, por hoje é só, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender de verdade biologia, política, ciências ambientais e assim por diante, se inscreva e ative o sininho. E aí veja os próximos vídeos que vão ser recomendados aqui. Então é isso, falou e até mais.